Durante a minha vida inteira, eu me reconheci como excelente aluno em matemática. Filho de professor de matemática, meu pai, Toshio Nakamura, foi um dos professores que fundou o Colégio Galois em Brasília. Aos poucos, até mesmo por conta de influência dele, influência do fato de a matemática estar muito presente, me via como um excelente aluno. Gostava de matemática desde pequeno, gostava de desafios. Fui, dentro da minha escola, sempre um dos melhores alunos em matemática, medalhei dentro de Olimpíadas. Só que se você me perguntar, dentro de toda a minha carreira educacional, passando pela escola, passando pelo ensino médio, passando pela faculdade, qual foi o momento que eu mais aprendi matemática? Foi na monitoria de matemática. É exatamente isso. Eu me tornei monitor de matemática antes de me tornar professor de matemática. Eu era um daqueles meninos que as pessoas, quando tinham dúvida, iam atrás de mim para me perguntar sobre como que faziam devidas questões. E eu achava que eu sabia matemática, mas depois da monitoria tudo mudou. E o que hoje, analisando a minha vida, por que esse foi um momento derradeiro que eu aprendi mais matemática na minha vida, foi porque ela ia muito de encontro com o que a gente chama de método Feynman. Se você quer saber como o método Feynman mudou a minha carreira acadêmica, como que fez eu sair de um aluno que era simplesmente bom para um aluno incrível em matemática, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como que o método Feynman muda o teu patamar da aprendizagem. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, como que faz para você aprender de forma absurda, se tornar um dos melhores alunos, estudantes, aprendizes, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E o método Feynman, do famoso físico Richard Feynman, é um método que ele desenvolveu para que a gente conseguisse melhorar e entender mais profundamente um determinado conteúdo que a gente quer estudar. Bom, basicamente é o seguinte, o método Feynman consiste num objeto que você quer aprender e o que você vai fazer é primeiro consumir esse conteúdo. Você vai verificar tudo que você sabe sobre esse conteúdo e você vai consumir tudo que existe de informação acessível sobre esse conteúdo. Depois, o que você vai fazer vai ser tentar explicar com suas próprias palavras sobre o que você acabou de entender sobre esse objeto que você está estudando. No começo, isso vai se tornar muito caótico, não vai se tornar uma coisa muito simples de se entender ou muito simples de se explicar. Só que por meio da explicação e por meio dos seus próprios feedbacks, de você estar se entendendo e se escutando e você verificando e fazendo uma comparação sobre o que você leu, o que você entendeu e como você está explicando, aos poucos você vai fazer uma coisa que a gente dá o nome de simplificação do conteúdo, que é basicamente você conseguir entender aquilo de uma forma mais simplificada, mais fácil, mais ágil. Então, o método Feynman significa numa evolução, num aprimoramento sobre o conteúdo que você está estudando, de tal forma que você consiga explicar o mais fácil possível. Quando você estiver chegando no momento onde você estiver explicando o mais fácil possível, é porque você conseguiu alcançar o que o método Feynman propõe. O fato é que o método Feynman, ele faz muito sentido porque explicar para os outros sobre um conhecimento faz com que você mostre a utilidade da informação, porque tudo aquilo que você utiliza e você realmente precisa utilizar com um certo esforço, faz com que aquilo fique muito mais bem estabelecido dentro da tua cabeça. Só que eu tinha dado pouca importância na época que eu era aluno sobre como era importante não só você mostrar a utilidade e o fato de você estar explicando, mas como era importante você conseguir simplificar a informação ao máximo. E isso foi o que a monitoria me fez. Porque quando eu estava dentro da monitoria, os alunos vinham perguntar sobre determinadas questões. E eu fazia as questões muitas vezes com o que eu compreendia. E muitas vezes as minhas resoluções eram muito mais complexas do que era necessário. E por quê? Porque simplesmente para mim era suficiente entender sobre aquilo. Eu, como um super entusiasta da matemática, gostava das coisas o mais difícil que podia acontecer. Só que a partir do momento em que eu comecei a tentar explicar as coisas para as pessoas, fazer aquela coisa da forma com que eu entendia, que era uma coisa relativamente caótica, mais difícil, uma coisa muito mais abstrata, comecei a perceber que as pessoas não entendiam. Então eu comecei a entender sobre a necessidade de simplificar o conhecimento. E essa necessidade de simplificar o conhecimento fez com que eu tivesse gatilhos de entendimentos muito mais profundos sobre o conteúdo da matemática, sobre as áreas que hoje eu me tornei professor. E isso fez com que não só eu aprendesse mais fácil a matemática, mas fez também com que eu evoluísse mais fácil a matemática depois. Eu comecei a perceber que mesmo dentro da faculdade, quando eu era monitor, eu estava dentro da faculdade de matemática, eu comecei a perceber que o fato de eu estar explicando conceitos básicos para outras pessoas fazia com que nas aulas dos meus professores, que eram coisas muito mais abstratas, eu conseguia depois retomar aquele assunto de uma forma muito mais simplificada. Por quê? Porque as minhas bases estavam melhores estabelecidas. A monitoria, ela fez total diferença na minha vida em termos de desenvolvimento para me tornar um dos melhores alunos de matemática que eu já vi, pelo simples fato
de que eu explicava o tempo todo, eu falava o tempo todo. Muitas vezes você criar esse hábito de você dar a aula sobre aquilo, tentar simplificar ao máximo aquele conhecimento que você está tentando desenvolver, vai fazer toda a diferença para que você consiga alcançar patamares inimagináveis dentro da aprendizagem. Só que é importante que você não cometa alguns erros que algumas pessoas fazem sobre o método Feynman. Para você entender os principais erros que podem acontecer durante a aplicação do método Feynman, é importante que você entenda os estágios da aprendizagem, que são basicamente eles: os primeiros contatos, ou então quando você tem um esquema mental formado. E tendo esquema mental formado, você vai executar ou o aprimoramento da informação, ou então você vai executar as revisões. E aí, o que acontece? Para primeiros contatos, o método Feynman não é um método legal, porque você está formando as primeiras memórias. E essa formação das primeiras memórias, elas não servem porque você tem que explicar uma coisa que você já sabe. Como assim? Eu vou aplicar o método Feynman de uma coisa que eu ainda estou aprendendo? Não existe isso. O método Feynman, ele não serve para primeiros contatos. Primeiro você forma o engrama, primeiro você forma as informações iniciais, e depois que você já tem o contato, você já estudou o objeto, aí sim você começa a aplicar o método Feynman. Só que mesmo assim, quando você já tem o engrama, você tem que conseguir diferenciar se você está fazendo um processo de desenvolvimento e aprimoramento do seu esquema, ou se você está querendo trabalhar a revisão. Porque para aprimoramento, o método Feynman ele também não faz sentido. Porque por mais que você utilizar o método Feynman para um processo de elaboração pensando coisas novas, é perigoso porque de repente você pode ter um pensamento errado, uma dedução errada. Essa dedução errada pode acabar ocasionando consolidação de memórias falsas. E é extremamente perigoso você consolidar memórias falsas, porque isso você reverbera mais para frente e você de repente fica muito difícil você acreditar que aquilo que você fez lá atrás estava errado. Sabe aquela história de uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Ela se torna uma verdade não porque ela realmente se tornou uma verdade, mas porque aquilo ficou tão incrustado dentro da sua memória que fica difícil você tirar aquela informação. É perigoso consolidar informações falsas. Então, pro aprimoramento, o método Feynman ele também não faz sentido. E aí você me pergunta, para que faz sentido? Eu falo para revisão. Revisão é o motivo pelo qual você faz método Feynman. É para você conseguir pegar aquelas memórias que você já tinha construído e aquelas informações que você já tinha estabelecido, as conexões que você tinha criado, e você reconstruí-las de uma forma mais simplificada. Você conseguir retomá-las, você conseguir passar essa informação para frente, você vai conseguir manter essa informação por muito mais tempo. Faz todo sentido sobre o ponto de vista da revisão espaçada, que tem como conceito básico fazer com que os seus esquemas mentais se mantenham dentro do seu cérebro, faz com que aquela informação, por meio do método Feynman, consiga perdurar por muito mais tempo. Então, qual é uma das principais coisas que você tem que entender? O método Feynman não é para primeiros contatos, e método Feynman não é para aprimoramento da informação. O método Feynman ele serve para revisar. Revisar é muito importante. E aí vem uma das perguntas: como que faz para que a gente consiga introduzir o método Feynman dentro da nossa aprendizagem? Bom, e a primeira coisa que você pode fazer é você utilizar seus colegas para estudar junto com eles. Então você faz ciclos de estudo, onde dentro desses ciclos de estudo você vai primeiro estudar um determinado objeto, e depois que você estudar um determinado objeto, faz uma pequena pausa, e depois num segundo momento, num segundo ciclo de estudo, você vai utilizar para você conseguir explicar da melhor forma possível para o seu colega, da forma mais simplificada aquilo que você entendeu. Uma das grandes vantagens é que o fato de você ter seu colega, você vai ter uma possibilidade de ter feedbacks, entender aquilo que você foi muito bem ou aquilo que você não foi tão bem. De qualquer forma, não só você vai conseguir prestar atenção e perceber aquilo que você fez bem, mas seu colega também vai conseguir te ajudar a entender aquilo que você foi bem. Ainda assim, não é a coisa que eu mais acho legal para a introdução do método Feynman. Se você me perguntar como que eu mais gosto de aplicar o método Feynman dentro dos meus estudos, eu te falo criando aulas. Todas as vezes que eu quero pegar um tópico novo, eu pego aquele assunto que é um assunto novo e tento criar uma aula sobre aquela informação. E por que é interessante? Algumas pessoas acham que o fato de você estar criando uma aula não é exatamente explicar, mas é muito. Porque quando eu crio uma aula, eu faço um passo a passo na minha cabeça sobre o que eu vou falar em cada um dos momentos. E olha só que louco e que massa, cara. Quando a gente faz exatamente esse processo de passar passo a passo, o que eu vou falar? Eu vou primeiro falar isso, depois eu vou falar isso, depois eu vou falar isso. Eu tô criando uma organização mental, fazendo com que eu entenda qual que vai ser a ordem mais simplificada para que as pessoas consigam entender da melhor forma possível o assunto que eu tô querendo passar. Isso é exatamente o que eu faço, por exemplo, nos roteiros dos vídeos que eu tô tentando construir aqui para você. Quando eu tento construir esse vídeo, eu tento pensar, cara, como que seria o jeito mais fácil de conseguir explicar para ele sobre, por exemplo, como que você utiliza o método Feynman. E aí, assim, a gente consegue simplificar, e nesse processo de eu estar te contando como que funciona, é um dos processos onde eu mais consolido. E da mesma forma, eu te convido a fazer isso também. Tenta criar uma aula, tenta construir uma aula sobre aquilo que você está fazendo e organizando passo a passo de como que você gostaria de explicar. E esse processo de simplificação é o que faz do método Feynman tão incrível. Eu acho que talvez se esteja pairando dentro da tua cabeça uma dúvida se você acha que eu recomendo a monitoria como uma forma de aplicar o método Feynman. E eu falo, toma muito cuidado com esse negócio
negócio de você achar que o fato do momento que eu mais aprendi matemática na minha vida foi na monitoria, de eu estar falando pra você simplesmente se tornar um monitor. Eu tô te falando isso porque quando eu me tornei monitor, eu já tava num momento onde eu já podia estar me especializando numa determinada área. Porque basicamente eu estaria estudando poucas coisas, menos coisas que estão mais vinculadas à minha área de estudo, minha área de interesse, que na época era matemática. Quando você começar a se tornar um especialista, talvez a monitoria ela possa ser um elemento muito bom para você aplicar o método Feynman. Mas enquanto você tem que ser mais um generalista, um conhecedor de vários conteúdos e disciplinas diferentes, talvez a monitoria não seja o recurso mais apurado para você conseguir aplicar o método Feynman, porque a monitoria ela vai fazer com que você veja a mesma disciplina diversas vezes, tendo que explicar para diversas pessoas aquele conteúdo que você deveria explicar. O grande ponto é que enquanto você é um generalista, talvez seja melhor você criar um cronograma de estudos e trabalhar mais os conteúdos de forma diversificada. Isso vai fazer muito mais sentido para sua preparação em provas de vestibulares, nas suas provas de concurso, nas suas provas de residência. Se você já está um especialista, já entrou na faculdade, talvez uma das melhores coisas que você possa fazer seja realmente a monitoria, porque aí vai reforçar muito as suas bases cognitivas para você não esquecer aquelas informações e facilitar a sua aprendizagem no futuro. E se você quer ver mais conteúdos como esse, saber como se aprende mais e melhor, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.